Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar agora mais uma das nossas lives semanais. Temos sempre trazido temas atualizados sobre a questão da conformidade, a implementação da LGPD. E hoje, o nosso tema da nossa live semanal de hoje é falar um pouquinho sobre o SIS Controls, ou os controles do SIS, do Centro de Segurança da Internet. Nós vamos fazer referência a essas melhores práticas. Eu vou iniciar falando um pouco sobre a questão dos controles do SIS e análise quantitativa de riscos. Em seguida, Dr. Gilberto Martins, o nosso guru jurídico, né, vai falar um pouco sobre a questão dos aspectos aí de responsabilidade civil, melhores práticas da LGPD. O Cássio Ramos ele vai falar sobre as principais novidades do SIS, né? O SIS, relembrando que essa versão 8 foi lançada ontem, né? E fecha aí com o Fernando Neri falando um pouquinho sobre a questão dos controles do SIS e outros frameworks, outros documentos de referência, como a ISO 27701 e a LGPD. Bom, iniciando um pouco sobre essa questão do SIS em relação à gestão quantitativa de riscos, né? Eu, pessoalmente, eu tenho participado desse mundo do desenvolvimento de normas e padrões internacionais, já tem longa data, né? Então, hoje eu sou coordenador do Grupo de Gestão de Riscos da ABNT, das normas brasileiras de gestão de riscos, também o delegado internacional das normas da ISO 31000, tenho a experiência de ter trabalhado em vários documentos do ISO, e especificamente nessa questão do SIS, a Módulo participa desde o início. Inclusive, atualmente, eu sou ainda um dos 14 membros do Oval Board, né, que é o grupo que o CIS hoje assumiu o repositório do Oval, que são os padrões do SCAP para a segurança cibernética. E agora, recentemente, a Módulo se associou ao Open Group, né, que é o organismo que publica o Open Fair, que é a metodologia consagrada para a gestão quantitativa de riscos. E o que nós vamos falar hoje aqui um pouquinho de uma forma bastante rápida é exatamente sobre isso. Os controles de segurança cibernética do SIS e o uso do Open Fair para a gestão quantitativa de riscos, integrando ambos os padrões. E vamos falar também uma referência em relação à solução que a Modo está lançando, que é o QuantiRisk, que é exatamente uma solução de automação para a gestão de riscos de forma quantitativa, utilizando o Open Fair. Então, mais uma vez, esse evento ele está acontecendo num momento muito oportuno, né? O CIS 8 foi lançado ontem, né? Então o CIS ele acabou de fazer o evento de lançamento dele ontem, que foi essa palestra do Bem-vindos aí à nova versão 8 do CIS, e hoje, um dia depois, em primeira mão, nós estamos aqui trazendo para vocês aí as novidades dessa nova versão do CIS, o CIS 8, né? E ao final eu vou deixar com vocês já um link que é um link de um white paper que já foi preparado aí sobre essa versão nova do SIS, sobre o SIS, como utilizar o SIS, como implementar o SIS, que é muito interessante aí para as organizações, que é a principal referência nessa parte de segurança cibernética. Para o pessoal mais acostumado já em utilizar a versão tradicional do SIS, né? A gente estava na versão 7.1, os famosos 20 controles do SIS, né? O top 20. E aí, como resumo já, eu não quero antecipar muito, o Cássio Ramos vai detalhar melhor sobre essa questão da versão 8, mas o SIS ele reduziu os nossos top 20 para 18 controles, né? Então, os antigos 20 controles ou categorias de controle foram reduzidos para 18 controles, alguns desses controles foram sintetizados em um único, outros controles novos surgiram, né, porque o SIS está sempre atualizando a questão de computação em nuvem, a questão de mobilidade, a questão de IoT, né? E até no tema da nossa live hoje, que tem a ver com LGPD, com proteção de dados, eu chamaria a atenção que o nosso antigo controle Data Protection, que era o 13º na ordem aí dos 20 controles do SIS, ele agora passou para a terceira colocação, né? Então, a proteção de dados ganhou, eu diria assim, uma prioridade especial dentro do top, agora não é mais o top 20, os top 18 controles do SIS, né? Então, a proteção de dados aí realmente aí ganhando prioridade na questão da segurança cibernética. Mas, como eu falei, a ideia agora é que nós temos 18 grandes controles ou categoria de controles no SIS, né? E esses controles estão ordenados. E o grande desafio é como é que as organizações
elas tomam suas decisões, como é que elas escolhem que controles elas devem implementar, né? Para facilitar a vida das organizações, o CIS criou, né, o conceito, já existia o conceito de grupos de implementação, antigamente eram os grupos básicos, fundamentais e tal, agora ele criou aí o grupo de implementação 1, 2 ou 3, onde esse grupo de implementação 1, o CIS considera assim que é o básico, o higiênico, né? Então, esse aí, não importa o tamanho das organizações, as características das organizações, todo mundo tem que fazer, né? E esses 18, acho que o Cássio Ramos vai detalhar um pouco melhor sobre isso, esses 18 controles do CIS, eles se subdividem, então, em 153, o que antes eram subcontroles, agora são as safeguards, né, ou as medidas de segurança, né? Então, olhando para essa tabela de 153 medidas de segurança, o CIS propõe essa ideia dos grupos de implementação para que as organizações possam, vamos dizer assim, criar uma estratégia de primeiro implementar o grupo 1, depois passar para o grupo 2 e depois adiante aí, talvez as organizações mais maduras, então passariam para o grupo 3. Essa é a boa notícia, né? Por outro lado, né, se a gente isolar especificamente alguns desses controles, né? Então, por exemplo, o controle 3, como eu falei, que é o de proteção de dados, que tem 14 subcontroles, né, ou medidas de segurança, nós vamos perceber que eles indicam aqui 6 dessas medidas de segurança como prioritárias aí por esse item 1. Mas se nós olharmos aqui a medida de segurança 7, 8, 9 e 10, por conta da LGPD, muitos desses subcontroles, na verdade, precisam ser implementados sim. Então, não é porque, né, de uma certa forma, genericamente, o CIS orienta de que apenas o grupo 1 tem a prioridade inicial, né? Com certeza, ela tem para a LGPD também, mas a gente poderia destacar que, considerando, por exemplo, os controles do grupo 3, alguns desses aí a gente poderia selecionar para serem implementados desde já, implementados imediatamente. Por exemplo, controlar a questão do fluxo de dados, como a gente sabe que existe a questão de consentimento. Então, tudo isso estaria previsto aqui em outros controles que o CIS coloca como sendo do grupo 2, ou mesmo alguns deles como do grupo 3, mas uma organização, por exemplo, pode chegar à conclusão de que está na hora de implementar aí o Data Loss Prevention, o DLP, né? Então, como selecionar essas medidas de segurança, como selecionar esses subcontroles, é aí que entra a nossa visão de riscos. Nós temos feito algumas lives falando sobre o conceito da mentalidade de risco, né? Para implementar a segurança, nós precisamos de implementar antes a gestão de riscos, né? A segurança propriamente dita, os controles, nada mais são do que ações de tratamento. Então, essas medidas de segurança são ações de tratamento que, de alguma forma, resolvem algum risco, né? Então, nós precisamos fazer a nossa tradicional análise e avaliação de riscos, e, tradicionalmente, o modelo de TI tem utilizado muito esse modelo da gestão de riscos qualitativos, que é a ideia aí de um risco alto, um risco muito alto, né? Isso, de uma certa forma, simplifica um pouco a nossa vida, mas, por outro lado, existe uma certa dificuldade, uma resistência de termos decisões mais baseadas em números, decisões mais baseadas em resultados, né? Mas quanto vai custar esse controle? E se eu implementar esse controle, qual é o meu retorno, né? Qual é o benefício que eu vou ter, por exemplo, em relação a uma redução? É onde entra aí a metodologia do OpenFair, né? E a Módulo pegou o OpenFair e adaptou o OpenFair dentro do nosso módulo Meta Framework, que é adaptado para ISO 31000. E aí, essa parte de análise, identificação, análise e avaliação de risco, ele, na verdade, ficou aqui como o miolo da metodologia, né? Então, essa metodologia, baseada no OpenFair, ela utiliza o FAIR para, na verdade, utilizando aí, o FAIR significa análise de fatores de riscos de informação, né? Decompondo nos fatores do FAIR, você conseguir chegar, de fato, lá a um valor para esse risco, né? Uma quantidade para esse risco. E para facilitar a vida em termos de automação, a Módulo está lançando o QuantRisk, né? Que é a ferramenta que vai possibilitar fazer todos esses cálculos, né? O FAIR utiliza modelo Betapert de processos estocásticos, né? Várias fórmulas estatísticas, simulação de Monte Carlo, né? E para simplificar tudo isso, a Módulo, através do QuantRisk, simplifica tudo isso de uma maneira bem objetiva, né? Então, por exemplo, na hora de pontuar, para nós calcularmos aqui a nossa medida de risco, análise de risco, tem aqui os fatores numa interface bastante intuitiva, né? Onde você preenche
a frequência do evento de perda, a suscetibilidade, a magnitude da perda primária, magnitude de perda secundária, e com isso chega-se, então, a essa nossa medida de risco baseada no FER. Bom, onde entra o CIS nessa história, né? Que depois que nós fazemos essa análise e avaliação de riscos, né, a gente parte para o tratamento. Então, o que acontece na prática, né, que a implementação dos controles do CIS ou de qualquer outro framework, né, na verdade, são controles que podem ser controles responsivos, que são aqueles controles que agem diretamente, não na redução da frequência da ameaça ou da probabilidade de acontecer a ameaça, mas se acontecer, né, ações de mitigação, né, então entram aqui nessa categoria seguro, backup, recuperação de informações, né, que são controles responsivos, e tem também controles que diminuem essa probabilidade ou o efeito da ameaça, que são controles de resistência, que agem aqui na suscetibilidade, controles dissuasivos, que impedem, né, o nosso agente da ameaça agir, a probabilidade, reduzem a probabilidade dele agir, ou controles evasivos, né, que são controles que, de fato, criam barreiras para que as ameaças não cheguem às nossas organizações. Né? Então, o que acontece na prática é que, na implementação de cada um desses controles, né, o Quanti-Risk ele já está equipado com os controles do CIS. Aqui a gente está vendo a versão 7, nós estamos correndo já para colocar a versão 8 no Quanti-Risk. Na verdade, o trabalho é até um trabalho de traduzir, como vocês podem perceber aqui, os controles do CIS 7.1, nós temos eles traduzidos, os controles, os subcontroles, as justificativas, e nós vamos fazer exatamente colocando aí o Quanti-Risk, talvez até o final desse mês de maio, a gente já tenha o Quanti-Risk com a versão 8 embarcada. Mas uma vez selecionado o controle ou a medida de segurança, né, a gente vai lá na interface do Quanti-Risk e repontua os nossos cálculos. Né? Então, aquela determinada frequência de ameaça ou magnitude, que tinha lá uma determinada estimativa original, ela é recalculada para uma nova estimativa, e com isso existe lá um percentual de redução, tanto da minha probabilidade quanto do meu impacto, e eu chego assim ao novo risco. Com isso eu consigo identificar para cada um dos controles que eu selecionar do CIS, qual é o nível de redução de risco no valor que eu vou conseguir ter. Do outro lado, para cada controle desse, eu posso estimar os custos. Quanto vai custar implementar esse controle? O custo para implementar, adquirir esse controle, o custo de operação, o custo de licença, o custo da minha equipe envolvida. Né? Então, de um lado, eu tenho a redução do risco, do outro lado, eu tenho o custo desse controle, e com isso a gente consegue fazer essa relação custo-benefício, né? Um mapa para cada controle selecionado, identificar qual será o custo desse controle e se esse custo viabiliza, em termos de retorno do investimento, uma eventual implementação. Né? Então, isso facilita muito, eu diria assim, a vida do profissional de segurança de cibernética ou segurança da informação ou implementação para LGPD, porque consegue ter agora métricas, valores, objetivos quantificados, né, em termos de real, em termos de dólar, de quanto de fato é o custo de um controle e quanto que é o retorno desse controle. Então, a gente tem no QuantiRisk um painel onde permite, na verdade, mapear uma série de cenários de risco. Para cada um desses cenários, a gente consegue identificar para cada controle qual é o risco original, qual será a redução desse risco se eu implementar esse controle, né? Qual será, então, o meu risco residual? E, baseado no custo do controle, eu tenho a minha métrica aqui de ROI, o retorno naquele cenário. Né? Então, tem controles aqui que me dão retornos altíssimos, 5.000% de retorno no investimento, e tem outros controles, por exemplo, aqui que podem me dar uma taxa de retorno até negativa. Então, são controles aí que não me parecem adequados. Né? E com isso, eu consigo priorizar os controles, decidir quais os controles devem ser implementados, e essa, então, é a visão de utilizarmos o método quantitativo do OpenFair para se chegar a números concretos desse risco, números do custo desse controle, né? Nessa relação custo-benefício, para que nós possamos tomar decisão ou justificar para os executivos o budget, o orçamento, o retorno daqueles investimentos que estão feitos. E, claro, tudo isso termina na implementação desses controles. Né? Uma vez selecionados esses controles, a gente tem todo um painel de monitoramento de riscos, de ações, das medidas de segurança, de forma que a gente possa acompanhar isso. O FER utiliza sempre um modelo anualizado de perdas, né? Então, perdas por ano ou frequências por ano. A gente consegue, assim, utilizando a ferramenta, o sistema, a metodologia, fazer todo esse acompanhamento. Então, essa é a ideia.
nesse momento. Eu vou ficando por aqui. Esse já é o link que eu peço depois para a Isabela compartilhar aí para vocês no chat, que é um link de um white paper em primeira mão que a gente fez, né, atualizando com as informações de ontem. Nós tentamos que o pessoal do CIS nos encaminhasse informações previamente. Infelizmente não conseguimos, mas nós tínhamos esse conteúdo, né? A Módulo participou do desenvolvimento da versão 8, né? Alguns controles, na verdade, teve inspiração nossa, né? O nosso Renato, por exemplo, que é um dos nossos analistas que trabalhou junto com o pessoal de desenvolvimento do CIS, ele viu lá, olha, acataram minha sugestão lá daquele grupo de implementação, do inventário, né? Então, muito interessante, muito legal, com muito orgulho que a gente percebe assim que o nosso trabalho, né? O Brasil tem tido uma posição bastante importante aí na discussão dessas normas internacionais, desses padrões, né? E não poderia ser diferente em relação ao CIS. Eu vou ficar por aqui, vocês fiquem à vontade de encaminhar pelo nosso chat perguntas, dúvidas, sugestões, né? Nós vamos responder essas dúvidas ao final, então, das nossas 4 apresentações. E eu vou passar, então, agora, doutor Gilberto, se eu já tiver apostos aí, que vai falar um pouquinho sobre a questão aí das boas práticas, responsabilidade. Gilberto, a palavra está contigo, tá? A gente volta no final aí para responder as dúvidas e perguntas. Bom dia a todos. Alberto, muito obrigado. Eu vou carregar aqui a apresentação rapidamente. Bom, o tema é responsabilidade civil, né? Em conexão aí com boas práticas, particularmente aí do SEIS, né? E a gente vive numa sociedade de risco. Aliás, essa palavra não existia, essa palavra é recente, né? A palavra que existia antes era perigo. E aí, na época das expedições marítimas, é que se começou a falar em risco, né? E hoje esse risco foi se transformando em algo tão presente, que já se diz que é uma sociedade de risco. É um termo cunhado por um alemão, Ulrich Beck, né? E ele diz que o risco é aquilo que se corre, né? A gente está vivendo essa fase da pandemia e está na ordem do dia discutir qual é o nível de tolerância a risco, qual é o nível de apetite por risco. Eu estou até ilustrando essa apresentação com slides assim de obras de arte contemporânea, e essa aqui que está no Inhotim retrata exatamente isso, misto de planejamento e controle. Pegava-se um guindaste, levantava as vigas e deixava elas caírem numa piscina de cimento, né, para que tivesse esse resultado. Então, a própria sociedade ela vai convivendo com o risco de várias formas, a arte até imita a vida, né? E a tal ponto que o que está sempre sendo olhado hoje em dia é a possibilidade de controle, né? E por isso a sociedade de risco é também chamada hoje de sociedade de controle. Antes a gente tinha a disciplina, a sociedade disciplinar, mas não se tinha fiscalização e controle. Na medida que você vai automatizando o controle, você vai dando conta, né, de fiscalizar se a disciplina está sendo cumprida. Então, essa questão da possibilidade de controle é exatamente o que a ferramenta do SIS proporciona, como o Alberto estava mostrando muito bem, a questão do controle associado a cada risco, o custo de cada controle, análise quantitativa, não é isso? Né? Isso causou uma revolução no mundo da responsabilidade jurídica, especialmente a responsabilidade civil, que é aquela que trata de reparação de prejuízos via indenização, trata de reparação moral, etc. Né? Antes, se responsabilizava por um dano acontecido, mas os danos foram ficando tão assim é, impactantes que a responsabilidade mudou. Agora ela não é a posteriori, agora ela é a priori. O foco agora é em precaução. Então, em todo lugar hoje, no mundo jurídico e fora, se fala no princípio da precaução, porque ele lida com situações em que não se sabe se o resultado vai ser produzido. Então, essa é a tônica hoje. A gente é responsável não só se acontecer, por exemplo, um vazamento de dados, né, sob LGPD, mas também se a gente não adotar boas práticas, né, que significam a diligência, o contrário da negligência, o contrário da culpa, né? E aí se encaixam essas boas práticas, né? E elas são sempre, eu gosto muito dessa definição, as boas práticas são um intuito de se adotar melhores práticas, né? Pode ser que a gente não consiga, nesse esforço de atingir melhores práticas, tudo. Então, a gente consegue, pelo menos nessa trilha, né, práticas que sejam boas.
Eu lembro quando eu trabalhei na IBM uma vez nos Estados Unidos, o presidente da região América Latina, me deu um livro, que era o livro de cabeceira dele, ele falou, olha, lê esse livro. E lá falava do Dream Goal, um objetivo de sonho, né? Um goal de sonhos. E era para você sempre estar naquela trilha, para você tentar sempre obter o melhor possível. Aqui, a LGPD, ela abraçou as boas práticas, dizendo que podem ser transformadas em regras, né? Regras de boas práticas, né? Então, essa é um encorajamento que a LGPD traz, não é assim uma obrigação absoluta, mas tem uma série de efeitos assim bastante importantes. E o escopo é bastante extenso, né? Ela diz aqui que você pode estabelecer regras de boas práticas com relação as condições de organização, regime de funcionamento, procedimentos, e aí tem vários, reclamações e petições titulares, normas de segurança, padrões técnicos, obrigações específicas para ações educativas, mecanismos de supervisão, mitigação de riscos. Então, se a gente tem esse objetivo de estabelecer boas práticas para se precaver, né, e para evitar responsabilidades, o leque de opções de boas práticas que podem ser adotadas é bastante extenso. E junto com isso vem a responsabilidade, porque se eu tenho esse leque extenso e eu não aproveito, né, é uma decisão que eu estou tomando. Né? A LGPD tem diversas áreas ali em que ela trata de responsabilidade, inclusive uma seção específica em que, por exemplo, ela trata da responsabilidade para os órgãos públicos. E ela diz que a autoridade nacional pode solicitar publicação de relatórios de impacto. Né? Então, a gente tem a possibilidade de controle, e a gente tem também, de outro lado, a responsabilidade. Né? Isso vira matéria de interpretação. Por quê? Porque a boa prática ela pode ser uma atenuante da responsabilidade. No próprio artigo que trata das sanções administrativas, na LGPD, né, se diz que um dos critérios, né, a serem considerados é a adoção de política de boas práticas. Né? Então, tem um ROI, o Alberto está falando agora há pouco de ROI. Uma forma da gente ver o ROI é essa aqui também, né, de você se posicionar para ter uma atenuante, alguma coisa que possa mitigar uma penalidade. Né? A LGPD diz também que deve ser demonstrado o comprometimento do controlador, né? Então não basta a gente ter assim uma situação de fato, tem que ser uma situação formalizada, formal também, né? E as políticas internas que assegurem o cumprimento. Então as boas práticas têm que ser externalizadas, elas têm que ser divulgadas, tem que haver uma declaração do controlador de que ele está comprometido com essas boas práticas. Né? E esse é um mundo de construção e reconstrução permanente, é um ciclo que não termina. Né? A LGPD veio para ficar. Né? E nisso ela trata de associar boas práticas a segurança e governança, que são por si só também pautas permanentes. Então, significa que boas práticas são uma pauta permanente também. Né? E sempre olhando com uma visão de proporcionalidade. Né? O próprio SIS, quando ele divide em três categorias, né? IG1, IG2 e IG3, conforme a empresa seja menor ou esteja mais no início da preparação, e aí gradativamente, até chegar nas empresas maiores e que estão mais adiantadas, né? Ele estabelece uma proporcionalidade. Né? E aqui a LGPD diz que o controlador ele deve observar a estrutura, a escala e o volume de suas operações. Então, uma preparação para a LGPD que seja orientada por uma ferramenta inspirada no SIS, isso cola muito bem com a própria LGPD, esse casamento entre SIS, ferramenta que media esse processo, e LGPD. E nisso a gente precisa medir. A gente precisa medir, segundo a LGPD, a probabilidade e gravidade dos riscos. Então, de novo, o SIS, quando ele faz uma quantificação, ele está fazendo uma medição de probabilidade e gravidade. E é isso exatamente o que LGPD pede. Né? É, retrato. Aliás, aqui eu acho que eu vou até me antecipar antes que alguém pergunte qualquer coisa, eu vou esclarecer. Esse retrato não é do ex-chanceler Ernesto Araújo, não, embora possa parecer. Né? O que é LGPD?
ela está dizendo aqui é que se deve demonstrar a efetividade do programa. Então, quando a gente estabelecer um programa de boas práticas, ele deve ser passível de demonstração. Então, se eu tiver uma ferramenta que tem um painel de controle, né, tem um radar, e eu posso exibir esse sistema de controles, né, de riscos, né, isso é uma forma de demonstração. Se a autoridade me pedir para eu comprovar de que eu me preparei adequadamente e eu tiver esse sistema que permita essa visibilidade, né, eu estou atendendo esse item da LGPD. Estamos caminhando aqui para o fim, né? Sensibilização. A LGPD diz que as regras de boas práticas devem ser publicadas, né? Então, se elas vão ser publicadas, né, elas vão ser uma ferramenta de conscientização, né? É uma oportunidade que se tem motivacional para sensibilizar todos aqueles que sejam responsáveis, que estejam envolvidos no cumprimento da LGPD. E, por último, a questão dos tribunais, sejam tribunais administrativos, como o TCU, sejam tribunais do judiciário, né? Os tribunais de justiça. Aqui a gente tem um exemplo, eu poderia trazer aqui uma infinidade de outros exemplos, né, de como os tribunais assim reconhecem a importância de boas práticas. Nesse caso aqui é um caso do TCU, ali no finalzinho, ele está checando a aderência, né, a boas práticas. Então, tudo isso que a gente vem falando aqui sobre conveniência dentro da organização, o ROI desse esforço e tudo mais, tem um aspecto legal jurídico que é reconhecido administrativamente e judicialmente, né, na forma da lei. Então, isso que eu tinha preparado para essa apresentação, e eu agradeço muito a atenção e o convite da Módulo, e fico à disposição, juntos com meus colegas, para a sessão de perguntas posteriormente. Muito obrigado. Passando a palavra para o Cássio. Obrigado aí, doutor Gilberto. Bom dia a todos. Me chamo Cássio Ramos, a gente vai falar um pouquinho sobre o SIS e as suas novidades. Eu trabalho aqui na equipe de serviços da Módulo. Vamos falar um pouquinho sobre frameworks e a importância deles, o SIS propriamente dito e os serviços, o que causa a eficiência dos controles, né, do SIS, os grupos de implementação que já foram abordados aí pelo Alberto e pelo próprio Dr. Gilberto, o que mudou da versão anterior para essa e como é que a gente implementa. Na verdade, é um teaser aí só para vocês entenderem um formato de implementação. Não é único, mas ele ilustra como é que a gente implementa aquilo que o SIS nos fornece de teoria. É uma teoria bem prática. Então, a primeira coisa é que a gente sempre, quando vai estabelecer qualquer tipo de proteção cibernética, a gente se baseia em frameworks, né? Que são as boas práticas. Então, o framework superior é a ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos, é um framework genérico de gestão de riscos e não se aprofunda no tema segurança cibernética. Baseado na ISO 31000, existem os frameworks de gestão de segurança cibernética, que, como exemplo, a gente tem o NIST, e a 27001, onde se estabelece um sistema de gestão de segurança da informação ou de segurança cibernética com um programa mais genérico. E para dar suporte para esses frameworks, nós temos frameworks de controles. Aí tem a 27002, tem o PCI DSS e tem o SIS, que agora se encontra na versão 8. É esse que a gente vai falar um pouquinho dele. Então, é um framework que tem 18 controles e a gente vai trabalhar um pouquinho, vamos dizer, na especificação dele. Quem é o SIS, né? O SIS é um instituto sem fins lucrativos, é uma comunidade, né, em que qualquer um de nós pode se associar. A Módulo é parceira formal do SIS. Ele tem a visão de ser uma referência global no assunto, no tema segurança cibernética, e a missão é identificar, desenvolver, validar e promover as melhores práticas em segurança cibernética. Para isso, o SIS tem alguns serviços, tá? Eu elenquei 2 aqui, mas esses não são os 2 únicos serviços. O SIS tem mais serviços do que esse. Primeiro, ele define, então, um rol de controles que devem ser implementados nas empresas
Esses controles, eles são descritivos e prescritivos, eles prescrevem o que deve ser feito, e eles são priorizados, de forma que as empresas devem observar a implementação nessa sequência. É a sequência natural de se fazer a implementação. Por exemplo, primeiro a gente tem que entender o que a gente tem, né? O nosso inventário de hardware, de ativos. Depois, quais são os softwares que estão nesse hardware. Depois a gente protege dados. Depois a gente faz gestão contínua de vulnerabilidade desses softwares e desse hardware que está acima. Ou seja, é na sequência do 1 até o 18. Além disso, nós temos os benchmarks. O que são os benchmarks? São as melhores configurações de segurança para os diversos softwares que existem no mercado. Software sistema operacional, software servidor, software de nuvem, software móvel, software de rede e assim por diante. Então, aqui a gente, por exemplo, encontra um paper com os 300 melhores controles de segurança da Microsoft. Quem contribui para isso? Toda a comunidade, inclusive as empresas, os fornecedores de serviço, como, por exemplo, a Microsoft. Então, aqui a gente tem um consenso de segurança. E ontem, na live, foi dito o seguinte: consenso não é 100% das pessoas satisfeitas. Consenso é quase todo mundo bem satisfeito com aquilo que se tem, agradando quase que todo o público. Por que os controles do SIS têm eficácia? Porque eles são elaborados a partir de padrões de ataques cibernéticos reais. E qual é o framework que o SIS utiliza para verificar isso? O MitraTech. O MitraTech é um framework que tem táticas e estratégias de ataque associadas a grupos de atacantes conhecidos. Então, é muito visual, é um framework muito visual em que a gente clica e verifica todas as técnicas e táticas de ataque, e a partir desses cenários de ataque é que foram construídos os controles e eles foram priorizados, do 1 ao 18. Além disso, a eficácia também vem fruto do esforço colaborativo, né, de uma comunidade de especialistas. E quando a gente fala de uma comunidade de especialistas, nós não estamos falando só de especialistas de segurança cibernética. A gente está falando de especialistas de segurança cibernética, a gente está falando de especialistas de conformidade, a gente está falando de auditores, de advogados, ou seja, toda uma comunidade que contribui para que esses controles sejam úteis e tenham a sua correta priorização. O SIS também atualiza isso periodicamente, a gente estava na versão 7.1 e ontem passamos à versão 7.2, e tudo isso também, essa mudança, e é uma mudança significativa, ela teve o foco na computação em nuvem, na mobilidade e no trabalho em casa. Por quê? Porque após a pandemia, muitos de nós começaram a trabalhar em casa, usam seus dispositivos pessoais e usam suas infraestruturas caseiras para fazerem o acesso, e as informações não estão mais somente dentro das empresas. As informações também estão na nuvem. A gente deixa as informações no SharePoint, no OneDrive, nos provedores de nuvem que são contratados pelas empresas, e isso transita tanto na nuvem como nos nossos dispositivos. E muitas vezes esses dispositivos são até compartilhados com familiares. Então, fruto desse entendimento que agora as coisas estão na nuvem e a gente trabalha muito mais no ambiente caseiro, houve essa necessidade de adaptação e priorização dos controles. Além disso, existem o que já foi abordado aqui, os grupos de implementação. Então, nós temos 3 grupos de implementação, o grupo 1, 2 e o 3. O grupo 1 são empresas de menor porte ou com menor maturidade. O grupo de implementação 2 inclui os controles, os subcontroles, ou agora chamados de medidas de segurança do grupo 1, e mais alguns específicos do grupo 2, empresas já com nível de maturidade maior e uma estrutura de segurança cibernética maior. E o grupo 3 são as empresas mais maduras, que têm uma estrutura bem robusta de segurança cibernética e maturidade maior no assunto. Bom, aqui 56 controles são específicos do grupo de segurança 1. 74 são específicos do 2, mas quem está no grupo de implementação 2
cumpre os controles do 2 e os do 1. E quem está no 3 cumpre os controles do 3, do 2 e do 1. Tá? Ao todo, são 153 controles. Então, aqui tem um exemplo, né? Nós temos o controle 1 do SIS, que é um inventário e controle de hardware, e aqui são o que antes eram chamados subcontroles, agora são chamados medidas de segurança. Esse controle 1 tem 5 medidas de segurança. Essas medidas de segurança, elas são por tipo de ativo, né, dispositivo, pode ser aplicação, e também por função de segurança. Isso aqui já é alinhado com o NIST. Então, as funções de segurança para identificação, resposta, detecção e etc. As empresas do grupo 1 só precisam implementar esses dois controles, que são os dois controles básicos, as duas medidas de segurança básicas do controle 1. As empresas do grupo 2 precisam implementar esses 4. E as empresas do grupo 3 têm que implementar todos os controles, todas as medidas de segurança do controle 1. O que se chama, então, as empresas menos maduras precisam implementar, no mínimo, o grupo de controle 1. E a implementação do grupo de controle 1 dos 18 controles, ela chama-se, como a gente chama, né, a higiene cibernética básica. Antigamente dizia-se que a gente precisava implementar os controles básicos, que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora a gente precisa implementar o grupo 1, que aí vem o nome da higiene cibernética básica. Os 18 controles implementados, mas só com as medidas de segurança básicas. E é claro, como o Alberto falou, quando a gente está falando de LGPD, talvez a gente precise fortalecer algum desses controles com medidas de segurança adicionais, por exemplo, de proteção de dados, de controle de acesso, etc. O que mudou, né? Anteriormente, os controles eram divididos em categorias básicas, básico, fundacional e organizacional. E aqui tem, vamos dizer, a sequência dos controles. Alguns desses controles foram consolidados, ou seja, foram reunidos e se transformaram em outros. Então, por exemplo, controle de privilégios administrativos mais controle de acesso se tornou gerenciamento do controle de acesso, uma reorganização. Mas percebam, ele era o controle 14, agora eles se ordenaram e passaram a ser o controle número 6. A mesma coisa aconteceu aqui com account management, ou seja, o gerenciamento de contas, né? Ele passou a ser o controle 5. E o controle Data Protection, proteção de dados, que anteriormente era o 13, ele passou a ser o controle 3. Isso significa, depois que você conhece todo o seu hardware, depois que você conhece todo o seu software, agora, prioritariamente, você precisa proteger os seus dados. Por quê? Porque os dados, eles estão agora em qualquer lugar. Eles estão dentro de casa, eles estão nos dispositivos móveis e eles estão na nuvem. E também estão dentro da empresa. Então, é prioridade entender onde esses dados estão, entender seus períodos de retenção, entender procedimentos de deleção segura desses dados, para depois a gente começar a trabalhar com configurações seguras de ativos, de hardware e software. Essas configurações seguras fazem sentido quando a gente já sabe aonde estão os dados, porque aí nesses dispositivos nós vamos fazer as melhores configurações e vamos priorizar os dispositivos. Depois disso, a gente faz o gerenciamento de contas, porque como nós trabalhamos de qualquer lugar e os dados estão em vários lugares, é muito importante agora a gente trabalhar nas identidades. A identidade hoje é o novo perímetro de segurança. Antigamente, o perímetro era a empresa. Você colocava os dados dentro da empresa e protegia esses dados e não deixava ninguém de fora entrar, ou se deixasse entrar, era com controle de acesso muito rígido. Hoje não, hoje os dados estão na empresa, estão na nuvem, estão em provedores, estão em parceiros, os dados estão em qualquer lugar. Então, a identidade precisa ser melhor protegida e o controle de acesso também. Então, o gerenciamento das identidades e como controlar o acesso dessas identidades aos dados é extremamente prioritário nesse momento. E pensem no seguinte, identidade não é simplesmente o usuário. Hoje, um dispositivo,
um telefone, um laptop associado a um usuário também é considerado uma identidade e é protegido como se fosse um indivíduo. Tá? Então, esses controles aqui que subiram por esses motivos que eu coloquei. Além disso, a gente tem aqui o controle, o gerenciamento contínuo de vulnerabilidades desses dispositivos que têm os dados a serem protegidos prioritariamente. E aqui, não vou detalhar todos, mas um controle muito importante que surgiu nessa versão do SIS foi o controle de gerenciamento de provedores de serviço. Isso não tinha anteriormente. Agora, a gente precisa também inventariar os provedores de serviço, a gente precisa ter políticas de gerenciamento para esses provedores, categorizar os provedores por tipos, definir requisitos de segurança nos contratos com esses provedores e ter uma política também de descomissionamento de provedores. É muito comum você trabalhar com um provedor de nuvem e sair daquele provedor de nuvem e ir para outro provedor de nuvem. Como é que a gente faz o descomissionamento? Porque as informações podem estar lá, a gente tem que ter garantia que as informações foram retiradas, elas saíram de lá e agora estão só sobre nossa posse, além de outros importantes requisitos também. E aqui, só para ilustrar a implantação, isso aqui é uma prova de conceito que a gente fez com um parque nosso de hardware bem antigo, só para demonstrar, né, aqui a gente trabalhou com uma ferramenta automática que ela se autentica num determinado sistema operacional, traz informações daquele sistema operacional, informações de inventário. Então, nesse caso aqui, nós temos 74 ativos que foram inventariados, as suas categorizações, e quando você clica aqui, por exemplo, em Linux, que é um dos tipos de sistemas operacionais, ele aparece vários tipos de Linux. E aí aqui, por exemplo, a gente olha aqui e vê um Debian 5. No aspecto da segurança cibernética, o Debian 5 é um sistema operacional que já não tem mais suporte. Ou seja, não existe uma atualização de sistemas. Aqui, nesse caso, não existe sequer uma padronização de sistemas operacionais. Temos diversos tipos de sistemas operacionais. Fabricantes, garantia de hardware. A gente consegue inventariar se o hardware que está hospedando todos os sistemas é um hardware confiável, que tem garantia do fabricante. Qual é o término, a data de término da garantia? Qual é a função desse servidor? Se esses sistemas estão com antivírus atualizado, instalado, quem é o responsável por esse sistema? E aqui alguns alertas. Por exemplo, alguém substituiu a memória de um hardware. Se substituiu a memória, eu vou receber um alerta de que a memória foi substituída. Se um disco foi furtado, eu vou receber um alerta que o disco foi furtado. Então, é muito importante ter a informação numa ferramenta de inventário, mas transformar essa informação em algo que você possa analisar esses dados. A mesma coisa aqui para inventário e controle de software, eu abordei só os controles 1 e 2. Aqui no inventário de software, a gente observa, por exemplo, um software que está instalado num sistema, que é um sistema servidor, não deveria ter nenhum ou quase nenhum software de cliente, de usuário instalado no servidor. Esse software, no parque aqui disponível de 74 ativos, ele tem uma versão antiga, 4.57, e uma versão recente, 16.04. Ao todo, são 7 dispositivos desses 74 que têm o 7-Zip instalado, e aqui a gente já observa que nesse parque aqui não tem gestão de patches para software, e também não tem padronização de uso de software. Isso acontece em muitas instituições, é importante que a gente consiga ter essa visibilidade. Aqui no escopo da LGPD, a solução que a Módulo tem hoje e que trabalha com diversos clientes, só para dar uma ideia para vocês, ela já está completamente alinhada com essa versão do SIS 8. A gente vinha acompanhando as evoluções do SIS 8, do SIS versão 8, dos controles, e a nossa solução ela é toda formatada e endereçada, já utilizando boas práticas de controles do SIS versão 8. Tanto quando a gente vai fazer o registro da empresa para definir a aplicabilidade da lei à empresa,
a gente faz um inventário de áreas, depois um inventário de sistemas, aplicamos essas boas práticas, que são os controles e as medidas de segurança efetivas nos sistemas, e a mesma coisa a gente faz nos hardwares e softwares e dados dessa determinada instituição. Tá? Então, a solução era bem alinhada com isso tudo que foi falado. Tá, eu fico por aqui, agradeço a presença de todos e passo a palavra aí para o Fernando Neri. Obrigado. Pessoal, vamos falar um pouquinho, né? Nós temos uma relação aí de muitos anos com o SysControls, né? Desde quando ele era basicamente uma lista de controles disponibilizadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Eles participavam dos congressos americanos apresentando esses controles que foram evoluindo, né? E a comunidade foi cada vez mais ganhando, e o SIS, ele formalizou, né? E tornou realmente ele mais palatável, porque antes ele era muito ligado assim para pessoal de auditoria, né? Assim como o COBIT, o SIS ele nasceu para a auditoria. Então, e ele foi ficando cada vez mais ligado, né, à gestão. Ele é uma série de controles, ele não é um modelo de gestão, também vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E nós procuramos, né, integrar um conjunto de frameworks, né, que a gente chama de meta-frameworks. Então, nós somos certificados 27000 e 27701, somos aqui no Brasil, né, pelo Ministério da Defesa, o nosso software é Produtos Estratégicos de Defesa, e nós somos empresa estratégica de defesa. Somos também assessor qualificado, né, em segurança do PCI, para o PCI, né, para a segurança em cartão de crédito. Inclusive, o PCI é o maior projeto, é o maior processo, né, de compliance do mundo todo, é o mais abrangente. Somos membros do CIS, né, somos membros também do Open Group, fazemos parte do comitê do Open Fair. O Alberto faz parte do comitê do OVAL, que é a linguagem de script, né, que faz análise de segurança. E também somos membros do IAPP. Então, nós vamos falar também um pouquinho disso, porque é importante que cada um de vocês entendam esse processo de forma que a gente possa... que vocês possam também pensar nesse framework, porque hoje, quando você fala de segurança cibernética e segurança da informação, você precisa colocar o elemento, né, de proteção de dados dentro dessa discussão. E são coisas diferentes, não dá realmente para uma área de proteção de dados pessoais ficar, por exemplo, dentro de uma área de segurança cibernética. Eu acho que é muito conflito de interesse. Não significa que o profissional não seja capacitado para gerir. Significa que dentro da estrutura empresarial, ou de uma organização, né, você precisa de ter realmente diferença entre várias áreas, né? Então, acho que esse ponto é importante, a gente tem discutido isso bastante com os nossos clientes. Bom, então, desculpe, como é que nós começamos, né? Lá em 2001, uma equipe nossa da Módulo, né, até coordenada pelo Rinaldo Ribeiro, que está agora na Ernst Young, em 2001 nós mandamos uma equipe para o congresso do SANS, e essa equipe tirou o primeiro lugar no concurso de hackers. Foi um dos primeiros que teve, assim, no pós-internet, né, e no pós-bug do milênio também. Era uma época que nós estávamos realmente, nós tínhamos um laboratório grande de análise de segurança, e saímos no New York Times, né, que falou da gente sobre esse ponto, sobre análise de segurança. E lá começou a nossa relação com o SIS. Então, um ponto que é bem importante é a convergência entre segurança da informação, segurança cibernética, proteção de dados pessoais e privacidade. Nota o seguinte, qualquer que seja o seu programa, você vai ter que considerar esses 4 termos, que são termos diferentes, que têm objetivos diferentes e prestação de contas diferentes. A segurança da informação, a segurança cibernética, a proteção de dados pessoais e a privacidade. São 4 elementos que precisam ser tratados conforme as melhores práticas, né? Porque quando você fala no SIS Controls V8, você está falando de segurança cibernética. Quando você fala na ISO 27000, você está falando de segurança da informação. Quando fala na LGPD, está falando de proteção de dados pessoais. E quando você fala, por exemplo, da ISO 27701, você está falando de privacidade. Então, você começa a ter um monte de conceito, e óbvio que existem conceitos de proteção de dados pessoais dentro do SIS, óbvio que existe. Então, você tem, como se fosse, né, um diagrama de Venn aí com vários
com vários elementos integrados. O que é importante é o seguinte: o que o encarregado precisa saber sobre segurança cibernética? Às vezes, num projeto de LGPD, fica aquela angústia de você querer fazer tudo de segurança cibernética para o encarregado. Olha, se precisasse fazer isso, você não precisava do cara de segurança da informação, do cara de segurança cibernética. São trabalhos complementares, são trabalhos que precisam ser independentes e harmônicos, né? Ou seja, eles precisam conviver muito bem dentro desse processo. Bom, o Alberto e o Cássio mostraram esse slide, né? Ou seja, ele deve ter alguma relevância. Para mim, essa é a maior mudança que teve no CIS, quer dizer, com certeza foi a maior mudança, e para mim foi a melhor de todas. Tá? Ela qualificou, ela trouxe um elemento essencial aqui no item 15, né? O Cássio comentou, que é a vinculação do terceiro. Quando a gente fala o terceiro e olha a LGPD, a gente lembra do operador. Então, é essencial, e vocês vão ver que o CIS ele é o modelo de segurança cibernética para você aplicar na LGPD. Eu estou afirmando isso para vocês. Tá? Vou mostrar para vocês que realmente não tem outro. E, além disso, né, o que aconteceu? Nós estávamos acompanhando, mandando algumas sugestões lá para o CIS, e o item Data Protection, a gente só sabia que ele estava crescendo, né? Na avaliação deles, né, e na busca do consenso, ele ficou em quarto, ficou em sexto, mas quando saiu, inclusive o que estava em terceiro, era esse que está em quarto aqui, que é a configuração segura. Vamos falar sobre isso aqui. E o que ocorre de interessante é que nessa virada do 7 para o 8, o que aconteceu? O que evoluiu, né, do 7 para o 8? Aumentou o trabalho fora do escritório, que o Cássio falou. A cerca agora não é mais o ambiente físico, a rede local, né? A cerca agora é a identidade. Você passou a utilizar mais nuvem, você passou a ter mais colaboração, passou a ter mais informação em vídeo, um aumento, né, da troca de dados por comunicação e também a força que ganhou a proteção de dados pessoais e a privacidade, inclusive em termos de legislação, né? O documento do CIS, inclusive, cita essa questão. Então, eu procurei montar aqui um quadro, né? Eu gosto muito de quadro de duas dimensões. Então, olha só o que acontece. A LGPD, o que é compliance? O que você é obrigado a fazer? Bom, se você faz transação com meio de pagamento via as bandeiras, Visa, Mastercard, etc., você é obrigado a fazer PCI DSS, sendo que existe alguns segmentos que pegaram carona no PCI DSS e obrigaram a fazer compliance. Um deles é o segmento da regulação de transporte terrestre. Além disso, né, a LGPD talvez ele seja o maior processo de compliance que tem no Brasil, porque a NPD ela se aplica a todas as empresas, a LGPD se aplica a todas as empresas. Enquanto não houver qualquer tipo de restrição, ela vai se aplicar 100% em toda a empresa. Quando você fala, mas na Europa as pequenas empresas estão dispensadas, não estão dispensadas. Elas têm a obrigação reduzida, reduz o escopo de aplicação, não é que dispense. Então, de qualquer maneira, eu diria que a LGPD não tem outra legislação que seja tão abrangente, né, que você fala o seguinte, mas você pega a legislação de saúde do consumidor. Se a empresa não faz B2C, aquela legislação não tem uma aplicação relevante dentro dela. Agora, você tem diversas melhores práticas, né? Isso aqui, vamos dizer, é um kit sugerido, tá? Pode ter outras coisas, dependendo do seu segmento, do seu modelo, do que você já fez, mas é um kit. Então, todos esses aqui são melhores práticas. A ISO 27701, 7001, o FAIR, né, que faz riscos quantitativos, a gente está enxergando isso como uma tendência muito forte de você enxergar a segurança cibernética como um instrumento de riscos quantitativos, e também o CIS. O que está mais alinhado com o negócio? O FAIR está bem alinhado com o negócio, tá? Ele é bem importante com relação a isso, porque ele dá para você um número em reais, tá? Ele quantifica monetariamente o seu risco operacional e, consequentemente, o risco cibernético. Além disso, a LGPD, né, a gente tem conversado muito com os nossos clientes, por exemplo, se você pega uma empresa de saúde, a LGPD é um componente do produto. Na hora que você vai vender o seu produto de saúde, você precisa mostrar que você está atendendo a LGPD, porque senão o seu concorrente vai mostrar e vai levar o negócio. Então, isso aí significa que a LGPD, em vários casos, ela é um componente do negócio. E também o PCI DSS. Se você atua com meio de pagamento, você é obrigado a ter, muitas vezes obrigado a certificar ou a fazer um gap analysis e assim por diante.
O SysControls V8 é o mais atualizado de todos. Assim, covardia contra os outros. Primeiro, porque ele é um consenso, é um consenso internacional, né, muito focado nos Estados Unidos, mas a maior parte dos players estão atuando, né, a maioria dos principais players. Então, você vê lá o comitê, né, que faz essa análise aí, tem gente das principais universidades do mundo, tem gente de grandes empresas, da internet, da internet em geral, empresas fornecedores, Microsoft está lá, IBM e assim por diante. E duas delas trazem um modelo de gestão, tá? Porque uma lei, ela não é um modelo de gestão, ela não tem nenhuma... Uma lei é diferente de um framework, né? Às vezes alguém fala assim, mas a LGPD, ela é igual a... Ela é igual a ISO 27000. Não é. A LGPD é um conjunto de definições que não guarda sequência e não guarda fluxo. A ISO 27000 e a 27701, elas são frameworks baseados no modelo PDCA, assim como todas as ISOs. E aí você encaixa todos os modelos, né? Pensamento voltado a risco, qualidade e assim por diante dentro desse processo. E também o CIS, ele não é um framework, ele é uma sequência, mas não é um framework. Então, até tem dois modelos que nós vamos falar aqui com relação a como priorizar. E aí nós pegamos aqui, nós trabalhamos com esse conjunto, né, de assuntos da LGPD, nós organizamos dessa maneira, e ontem, depois que saiu o SysControls, eu fiz aqui um primeiro teste, por isso que está aqui não exaustivo, tá? Se alguém for olhar isso aqui de alguma maneira ou se orientar, pode ter certeza que vai ter novas versões. Mas são vários elementos, vários controles, né, que vão se correlacionando com a LGPD. Então, você pega aqui, Privacy by Design e Privacy by Default. Está ligado com o controle 3, que é a proteção de dados. Gestão de incidentes e monitoramento. Está ligado com o 11 e com o 17. Gestão de inventário, com 1, que é inventário de hardware, com 2, que é inventário de software, com o 3, que é proteção de dados pessoais, e com o 15, que é gestão de terceiros. Então, esse tipo de modelo, esse correlacionamento, que é o que eu falei para vocês, é exatamente esse modelo. Eu diria o seguinte, legal, se eu já tenho isso aqui, para que eu preciso do FAIR para fazer, para transformar isso aí em valores em reais? Para que eu preciso da ISO 27001 para você montar o seu sistema de gestão de segurança da informação? Para que eu preciso da 27701? Até o POD fala uma coisa interessante que eu tenho até usado bastante, que é que a LGPD fala o quê e a 27701 ela detalha e fala o como. Bom, então o CIS ele está cada vez mais entrando na regulação. Pelo que eu tenho conversado com agências reguladoras e com organizações de controle, eu tenho visto realmente que o CIS ele vai se tornar esse modelo, principalmente agora que ele passou na frente de todo mundo, ou seja, agora ele fala de nuvem, ele fala de trabalho fora da base, ele fala de fornecedores. Você nota o seguinte, a ISO fala sobre gestão de fornecedores, o PCI fala sobre gestão de fornecedores, a LGPD fala sobre gestão de fornecedores e também o CIS fala sobre gestão de fornecedores. Qual é a diferença? É que o CIS é mais profundo, ele é mais segurança cibernética. Então, o CIS V8, essa imagem aqui saiu ontem, tá? A gente acompanha de perto, só vimos essa imagem aqui ontem. Você vê que o Tribunal de Contas da União, ele fala, eu verifico o controle usando o CIS V7, agora vai usar o V8. Na semana passada, saiu a ordem do presidente Biden, né? Falando sobre, na verdade, é um decreto aqui do Brasil, falando sobre implantação de segurança cibernética, e aqui dentro dessa ordem tem lá meta, prazo e orçamento para implementar os recursos de segurança. O Ministério da Economia lançou um guia do framework para a implementação de segurança na LGPD dentro do governo federal. Sabe o que tem dentro aqui quando você vê essa página? CIS V7, já vai migrar para o V8. E também o Conselho Nacional de Justiça, né, fez um manual de referência de controle de identidade e gestão de acesso, é uma coisa essencial, colocou em consulta pública, e lá dentro todo mundo fala o quê? SysControls. Então você nota que o CIS ele é o framework de apoio, ou seja, as áreas de segurança precisam conhecer e você precisa ter um filtro de forma que o DPO também conheça e entenda alguns controles. Muito bem. Então, é necessário entender, interpretar e correlacionar, tá? Olha só,
O item 3.14, que está lá dentro porque o SIS tem controle e subcontrole, né? O Alberto e o Cássio falaram isso. Ele fala, você precisa logar dados sensíveis, acesso a dado sensível. Aí você fala, pô, já escutei em algum lugar falar esse negócio de dado sensível. Ah, já sei, foi lá no artigo 11 da LGPD. Só que o dado sensível definido aqui é parecido, mas é diferente da LGPD. Então, a gente precisa, né, ter assim, um glossário, ter um entendimento comum. Da mesma forma que você precisa saber, definir e colocar para as pessoas que entram numa reunião, principalmente reunião multidisciplinar, fala, pessoal, segurança da informação é isso, segurança cibernética é isso, segurança, proteção de dados pessoais é isso e privacidade é isso. Bom, e essas coisas todas se misturam para aumentar a confusão. Então, é importante você saber que esses elementos são diferentes. E outro ponto é o seguinte, legal, já escutei falar em dados sensíveis, mas também já escutei falar em log, sim, no artigo 37. Sendo que aqui ele fala o seguinte, você deve logar os dados sensíveis. O artigo 37 diz que você deve manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais quanto ao baseado no legítimo interesse. Qual que você faz? Que está na lei. O que você usa para implementar o que está na lei? A melhor prática que está descrita aqui. Assim como tem isso aqui também na ISO 27701 e tem isso aqui também na ISO 27001. E se os dados pessoais foram de meio de pagamento, você também tem isso no PCI com um grau de profundidade muito razoável. Bom, aí o V8, né, o SIS Controls, versão 8, pode ser uma prática para a LGPD e, inclusive, como falou o Dr. Gilberto, pode ser um instrumento seu para você prestar contas, seja num litígio ou seja numa melhor prática. O Tribunal de Contas da União, e nós estamos incluindo isso aí em todos os nossos clientes do governo federal, ele mandou uma lista de requisitos perguntando sobre a LGPD. Ou seja, além de se preocupar com a NPD, você se preocupa também com o Tribunal de Contas da União. Mas os reguladores, CNJ, o Banco Central, todos eles estão começando a olhar, estão usando e conhecem e discutem internamente sobre o uso do SIS como a referência para a segurança cibernética. Eu diria o seguinte, até para ganhar tempo, cara, não tem outra chance, não existe outro framework de segurança cibernética para você utilizar. Aprofunda, treina seu pessoal, coloca as pessoas trabalhando com isso aqui, que esse é o caminho. Bom, aí vem o ambiente de proteção de dados, né? Até interessante que o europeu fala proteção de dados pessoais e o americano fala em privacidade, né? Cada um usa um termo aí nas suas legislações. Inclusive que são coisas diferentes e atende a interesses diferentes. E você tem uma série de elementos, né? Então, o Data Protection, nota o seguinte, aqui, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Faz primeiro o grupo 1, depois o grupo 2, depois o grupo 3. Ele também é cruzado com o NIST Cyber Security Framework. Então, você já tem outros elementos para você fazer o cruzamento. Ele também diz qual é o alvo que você vai tratar. É o quê? São dados, são devices, onde que você vai tratar. Então, ele fala o seguinte, eu tenho que fazer criptografia de dados nos equipamentos do usuário final. Eu tenho também que fazer um processo de gerência de dados, né? Eu tenho que ter um inventário de dados. Você até me pergunta de alguém aí sobre essa questão. Bom, aí vai, ou seja, são 14 subcontroles que tratam sobre dados pessoais. Então, é essencial. Então, aquele que eu falei do log, né, ele entra no grupo 3. Então, faz sentido fazer 1, 2 e 3? A gente conversa muito isso com o cliente, né? Cara, faz o 3, faz o 1, aprende, analisa, depois faz o 2, aprende, analisa, depois faz o 3, porque o 3 é muito mais pesado, você precisa estar muito maduro para você realmente fazer o 3. Nós pegamos organizações maduras, aplicamos o 1 e fica um monte de gap. Para que você vai criar angústia para já querer rapidamente fazer o 2? Bom, então nós dividimos a LGPD em duas macrofases, o projeto e o processo. Ou seja, o projeto é você fazer a implementação e aí você marca, a partir de agora, o DPO que está comandando. E aí vira o processo. No projeto, a gente divide em duas fases, preparação e implementação. Então, na fase de preparação, nós agora passaremos a adotar, não adotamos ainda, tá? Mas a gente vai fortalecer os nossos projetos usando o controle 3, já fizemos essa análise aqui, já vinha fazendo há um tempo, agora que saiu oficial, nós vamos oficializar também nos nossos processos. Achamos que é importante. Por que isso aqui é importante? Por quê? Facilita a sua prestação de contas, porque
faz com que você internamente mostre que você está usando as melhores práticas internacionais. E, além disso, nós fazemos a implementação em cima do grupo de implementação 1. Ou seja, na fase de preparação, uma das coisas que a gente faz é uma análise com o grupo de implementação 1. Bom, aí na fase, só para não confundir os termos, né? O grupo de implementação, por exemplo, Data Protection, tem 6 controles de Data Protection no grupo 1, você faz primeiro, tem 12 controles do grupo 2 e tem nenhum controle no grupo 3, ou seja, desculpe, tem 6 controles no grupo 2 e tem 2 controles no grupo 3. O que ocorre é o seguinte, quando eu falei que a gente faz essa análise, a gente faz para todos os controles, tá? Do 1 até o 18, a gente faz todos os controles que tem a marca do grupo 1. E é um trabalho que dá um resultado assim muito bacana. Bom, e aí o que acontece? Na fase de implementação, a gente faz o seguinte, ó. Nós já na fase anterior, a gente classificou todos os sistemas de suporte de dados. Aqui que é suporte de dados? Dado em papel, dado em disco rígido. Então, nós classificamos a relevância de cada um deles, dos sistemas como um todo. Dentro dessa classificação, não é a classificação DTI, é uma classificação de uso. Então, por exemplo, pega o vagas.com. Ele tem uma prioridade, conforme o volume de dados que você tem, quantas pessoas que acessam aquele sistema, se ele trata dados de criança, se trata dados sensível. Então, ele tem uma pontuação, isso aqui é uma base de teste, tá? Não é real, mas a gente vai fazendo essa avaliação. Então, dentro dos primeiros, eu não lembro, depois o Cássio, de repente, pode falar, acho que são os 10 primeiros, nós fazemos um inventário de hardware, fazemos um inventário de software e fazemos também a avaliação de segurança. Então, nota o seguinte, o DPO já recebe o projeto com isso hoje, tá? Antes do 8, é que agora nós estamos adequando para o 8. Ele já recebe com o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, na verdade, também o grupo de implementação 1. Então, eu diria o seguinte, do 1 ao 18, né? São controles assim, horizontais, e o grupo de implementação ele corta todos eles de uma maneira vertical. Então, basicamente é isso. Essa é que é a nossa ideia de falar sobre o correlacionamento entre a LGPD e o SIS versão 8. Eu acho que vamos dizer assim, criou-se, né? Porque qual é a diferença da versão 7? É que a versão 7 ela não estava muito relacionada com o tratamento de dados pessoais e menos ainda com a situação de pandemia que a gente está vivendo. E o 8 encaixou para isso aí. Então, vocês querendo, nós temos um time grande, a gente está pesquisando o tempo todo, a gente tem uma lista, hoje a lista mais animada da Módulo é que fala do SIS versão 8, a lista interna pelo Teams. Sempre pesquisamos sobre esse assunto, então vocês querendo trocar ideia, entre em contato conosco e o Alberto vai conduzir aí as perguntas. Pessoal, podem ficar à vontade para mandar perguntas, estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Bom, obrigado. Alberto, só lembra de projetar aí o nosso paper do SIS V8. Acho que está projetando aí já, né? Beleza, vou desligar meu microfone aqui. Tá ok. Beleza, muito obrigado, doutor Gilberto, Cássio e Fernando. Vamos agora, então, à sessão de perguntas. Tem várias perguntas chegando. Eu acho que dá tempo aí, nosso horário é até meio-dia, então temos aí 15 minutinhos aí para responder algumas dessas perguntas. Eu vou iniciar aqui na ordem. Vamos começar aqui pelo Cássio, respondendo uma dúvida simples. Para a implementação dos controles, é desejável ou é um requerimento seguir a ordem da listagem dos controles do SIS? Primeiro o controle 1, depois o controle 2, depois e assim sucessivamente. Cássio, se você puder responder essa. Tá bom. A ideia é implementar os controles na ordem, mas não necessariamente todas as medidas de segurança de cada um dos controles. A ideia é verificar o nível de maturidade da empresa e encaixar a empresa ou no grupo de implementação 1, 2 ou 3. E aí, por exemplo, se uma empresa está no grupo de implementação 1, significa que ela é uma empresa pequena, que tem baixa maturidade, nós vamos fazer implementar os controles em sequência, cumprindo as medidas de segurança do grupo de implementação 1. E, ao final, nós vamos ter cerca de, se eu não me engano, são 53 controles implementados.
dos 153, eu não tenho de cabeça, e se o Alberto conseguir me ajudar aí, a gente vai ter esses controles implementados. Então, significa que a gente vai implementar todos os 18 controles, mas somente o grupo de implementação 1. E aí, a gente chama isso da, vamos dizer, da higiene básica, a higiene cibernética básica. Tá? Então, seria isso. Alberto, quer que eu fale sobre a pergunta do Ricardo, que se trata do inventário? Pode falar, aproveita. Bom, o Ricardo Rui perguntou se o inventário de controle de hardware e software que eu mostrei ali na tela é feito com uma ferramenta específica e como foi feito isso, né? Bom, a gente utilizou ferramentas, as ferramentas podem ser várias, né? Por exemplo, naquele caso ali a gente usou o Spiceworks, que é uma ferramenta gratuita, não é uma ferramenta livre, mas ela é gratuita, ela pode ser utilizada por qualquer um e ela armazena as informações num banco de dados. O que a gente fez foi utilizar uma ferramenta de extração de informações desse banco de dados, um ETL, e trazer essas informações para uma ferramenta de análise de dados. Essa ferramenta de análise de dados pode ser, por exemplo, o Risk Manager, que é uma ferramenta da Módulo, e tem um módulo de análise de dados. Pode ser uma ferramenta do tipo Power BI, Kibana, Grafana ou ClickView, ou seja, a ferramenta de análise de dados pode ser qualquer uma em que o analista consiga trazer a informação do banco de dados de inventário e gerar esses dashboards. Tá? Então, basicamente, faz o inventário numa ferramenta, extrai essas informações e apresenta essas informações numa ferramenta de análise de dados. Alberto, só uma observação em cima do que o Cássio falou, é que o trabalho aí que a equipe do Cássio faz, mesmo em ambiente, né, que tem assim uma alta maturidade, eles sempre surpreendem, né, Cássio? Ou seja, eles falam, o próprio cara de segurança que controla o dia a dia, porque às vezes que o cara faz tanta coisa que não consegue nem dar uma organizadinha. E o interessante é que esse processo de inventário, ele é o número 1 desde o primeiro relatório. Os únicos que estão no mesmo lugar nós estamos na versão 8, desde a versão 1, os únicos que estão em primeiro e segundo lugar é inventário de hardware no primeiro lugar e inventário de software no segundo. Malware já foi o terceiro. Agora está lá, sei lá, no 8º, no 9º. Por quê? Porque o problema foi resolvido. Cara, há 20 anos as empresas têm problema de inventário e o CIS alerta que a primeira coisa que tem que fazer é inventário de hardware e de software. Eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que a gente fez numa empresa muito importante. E quando a gente traz um inventário de software, por exemplo, a gente verifica o sistema operacional e o kernel. Qual é a importância de se saber qual é o kernel? É para a gente saber se aquele sistema operacional está atualizado ou não. É muito importante saber a versão do kernel, principalmente nos ativos que se encontram, vamos dizer, disponíveis na DMZ, ou seja, aqueles ativos que provêm serviços para a internet, eles têm que estar com o kernel atualizado. Por quê? Caso eles tenham uma invasão com pouco privilégio, se ele está com o kernel desatualizado, 100% de chance do atacante conseguir escalar o privilégio para root. E a partir da escalação de privilégio, ele vai filtrar dados, ele vai pular para outro servidor que se encontra na mesma rede, ou seja, fazendo um ataque lateral. Então, isso, quando a gente coloca numa ferramenta de análise de dados, a gente começa a verificar essas distorções, falta de padronização do hardware, fabricantes diferentes de hardware, falta de padronização de sistemas operacionais, falta de padronização de software, dificuldade vamos dizer, na aplicação de patches nos sistemas operacionais, nas aplicações. Por isso que esses dois controles são muito importantes e é importante também que a gente consiga fazer a análise dos dados desses dois controles. Tá? Então, essa seria a observação. Obrigado, Cássio. Eu vou até aproveitar aqui e responder à pergunta do Antônio Carlos, que ele fala se, pela sequência natural, antes da proteção do dado, não deveríamos ter antes o inventário dos dados para depois ter a proteção, ou o inventário dos dados já está dentro do controle de proteção de dados, tá? Então, nesse caso aí, Antônio Carlos, como vocês devem estar vendo na tela, esse é o controle 3 de proteção de dados, e ele tem sim essa ideia da ordem. Então, se você observar também é o seguinte, o primeiro subcontrole, né, ou medida de segurança, como eles chamam agora, em relação à proteção de dados, é você ter um processo da gestão de dados. Mas o segundo é o inventário.
de dados, né? Então, está respondida a sua pergunta, sim. Ele, de fato, ele está incorporado dentro do controle de proteção de dados, tá? Então, eu queria também aproveitar o doutor Gilberto em relação a essa pergunta relacionada à ordem, né, os grupos de implementação, ou a forma com que as empresas implementam, se isso também, sob o ponto de vista jurídico, de responsabilidade, se isso tem um respaldo de realmente fazer na ordem, né? Porque se um problema acontecer e você ainda não chegou na vez, por exemplo, de tratar um controle aí do grupo de implementação 3, você só fez seu trabalho de casa para o 1 e 2, está valendo, não está valendo? Como é que fica essa questão da proporcionalidade ou do time, doutor Gilberto? Alberto, é uma ótima pergunta, porque a gente deve seguir a metodologia homologada pelo mercado, como é o caso do SIS, né? E eu acho que isso protege muito mais. Lógico, toda medida de segurança, ela é importante, ela tem uma relevância, mas você fica mais protegido se você segue uma ordem natural, um encadeamento lógico como esse de você fazer primeiro inventário, né? E depois você cuidar dos tratamentos em cima daquele diagnóstico, do mapeamento feito pelo inventário, né? Alberto, até gostaria de aproveitar aqui, teve uma pergunta sobre diferença entre privacidade e proteção de dados pessoais, né? A privacidade é o acesso e a proteção de dados pessoais é conteúdo, né? Então, por isso é que a privacidade tem muito mais história no mundo da segurança da informação, né? A privacidade tem a ver com monitoramento, com interceptação, né? Com o dado ser público ou ser privado, né? Um exemplo prático, eu tenho, de repente, informações que estão na internet, como um currículo, cheio de dados pessoais, né? Está aberto, qualquer um vê, né? Então, não existe privacidade, porque aquilo ali está publicamente disponível. Mas são informações, dados pessoais, que foram postados ali para uma determinada finalidade. E aí, pela LGPD, proteção de dados pessoais, eu não posso pegar aqueles dados que são públicos e usar numa outra finalidade diferente. Então, essa é a diferença entre os dois. Excelente, excelente. Fernando, se quiser aproveitar também, porque essa mesma pergunta ela tem duas partes. Também explicar a diferença entre segurança da informação e segurança cibernética, que você citou. Tá, eu vou na linha do doutor Gilberto, que eu gostei dele exemplificar. Eu vou dar um exemplo. Suponha que, obviamente, já faz a mentalização para que não aconteça, mas suponha que você tem um monte de dados pessoais em papel dentro do galpão, o galpão pega fogo. Isso é um problema de segurança da informação, não é um problema de segurança cibernética, não é um problema de privacidade, é um problema de proteção de dados. Quando se fala hoje, tá, a gente olha o processo como um todo de proteção de dados muito ligado a vazamento, né? Teve um vazamento. Eu diria que essa é a parte romântica, isso é o que está em cima do iceberg. Mas você tem que realmente olhar para a violação de dados. Controle de acesso, quem pode acessar, quem que não pode acessar, como que aquilo ali é feito, se você fez a definição da hipótese de tratamento corretamente, se você está tratando de forma diferente, caso você classificou como legítimo interesse, se você está logando as transações, caso você se tem dados de criança, se você tem o registro do responsável. Então, tudo isso aí é uma violação, são possíveis violações de dados sem ser vazamento. Então, eu diria que o vazamento de dados, aí esse está ligado à segurança cibernética e está ligado à segurança da informação. A segurança da informação é proteção à informação como um todo, informação em papel, conversa no elevador. A segurança cibernética é dentro do mundo cibernético, né? E eu diria o seguinte, por exemplo, agora, né, existe uma PEC no Congresso, porque a privacidade já é um direito fundamental. Existe uma PEC transformando a proteção de dados, já foi aprovada no Senado, está para ser aprovada na Câmara há um tempo, a proteção de dados seja também um direito fundamental constitucional. Então, o que ocorre? Nós já temos hoje direito à privacidade. O direito que a LGPD traz e que essa nova PEC vai trazer é que, caso alguém esteja tratando meu dado pessoal, eu tenho direito que essa pessoa seja obrigada a proteger o meu dado pessoal. Então, é importante isso aí estar bem alinhado, né, nos glossários, nas reuniões, inclusive porque chega uma hora que o detalhe é o que falha. Então, você já começa ajustado com os termos. Obrigado, Fernando. Tem uma pergunta aqui do Adriano Oliveira, acho que é CIS8, essa aqui eu acho que vamos passar para o Cássio. Na visão de vocês, para implementar os controles do SIS, vocês enxergam que tem um mínimo de estrutura que a empresa deve ter
para ser significativa e plausível a implementação, ou seria para todos os tamanhos de estrutura mesmo? Cássio? Vou só reforçar aquilo que já foi dito, mas não tem o mínimo, não. A ideia é que as empresas que tenham uma pequena estrutura, ou quase nenhuma, implementem os controles do grupo 1. Se não existir essa capacidade de implementação, ou seja, não tem equipe, tem só um gestor que trata disso, aí sim tentar trazer uma consultoria para fazer esse trabalho de implementação do grupo 1. O grupo 1 não são muitos controles, eu não estou aqui dizendo que o desafio é pequeno, mas não são tantos controles e há muitos controles que podem ser feitos de forma manual. Dá trabalho, mas não existe a necessidade de se ter um conhecimento técnico tão relevante. Quando a gente começa a incrementar para o 2 e para o 3, aí sim a gente precisa de uma multidisciplinaridade maior dentro da instituição. Então, a ideia é que o grupo 1 seja um grupo com que a gente organize mais as informações da empresa, e a partir do grupo 2 e o 3, aí sim a gente vai ter, vamos dizer, uma dificuldade tecnológica maior. Então, não existe tamanho de equipe. Se não tem equipe, pode ser feito isso com uma equipe externa, num custo razoável, mas é importante que se executem todos os controles do grupo de implementação, pelo menos do 1. Obrigado, Cássio. Tem uma pergunta do Tiago Souza, que ele pergunta sobre se há alguma matriz cruzada dos controles do SIS com os artigos da LGPD. Depois ele até cita o Fernando, eu vou passar para o Fernando responder, mas antes eu até já vou citar que, Tiago, por exemplo, lá no site do SIS, né, que tem várias referências, e até o Pode comentou aí, de referências em relação aos padrões do NIST, né, que são os padrões americanos, né? Existe um trabalho, uma iniciativa, ainda não está publicada, mas a referência do SIS com a GDPR, lá da Europa, né? E nós aqui, como o Fernando já mostrou, e aí eu passo para ele falar, nós já temos uma em relação à LGPD, e a gente tem isso, inclusive, dentro da nossa oferta da plataforma de lei digital, que tem o SIS, tem o PCI DSS, tem a ISO 27001, tem a ISO 27701, tudo isso cruzado com as informações da LGPD. E, em paralelo, nós estamos provocando o grupo do Open Group, para também, eu quero até liderar essa iniciativa em relação ao FAIR, para que a gente também faça um cruzamento em relação ao padrão do Open FAIR e também os controles do SIS-8, né? Então, todas essas iniciativas elas estão acontecendo agora, como a gente falou, está tudo de muita primeira mão, né? O lançamento da versão foi ontem, né? Da versão 8, mas nós já estamos acompanhando esse processo há muito tempo e temos alguma coisa já em primeira mão para passar para vocês. Fernando, nós estamos quase chegando no final, se você puder responder essa pergunta, depois a gente passa aí para o doutor Gilberto e o Cássio também fazerem as considerações finais, tá bom? Ok. Isso se chama mapping, né? Muito utilizado, como o Beto falou. O próprio site do SIS tem diversos mappings, né? O Pod também lembrou aí que existem um mapping, por exemplo, com o NIST e assim por diante. É importante utilizar esse map, tá? Porque, por exemplo, se a sua empresa precisa atender a Sarbanes-Oxley, existe um mapping lá com o padrão do PCA-OAB. Então, se você tem PCI, você faz um mapping com o PCI. Então, com a LGPD, nós estamos estudando isso. Eu diria o seguinte, nós já estamos aí em 80% da parte de correlacionamento entre artigos e medidas de segurança, mas aí tem também o entendimento da semântica, né? Quando escreve lá no SIS dados pessoais, é um pouco diferente do que se escreve dados pessoais, desculpe, quando escreve lá dados sensíveis, é um pouco diferente do que se escreve dados pessoais sensíveis na LGPD. Então, esse correlacionamento, a questão é o seguinte, já pode usar, porque esse é um processo que sempre vai ter melhorias, com certeza a NPD ela vai soltar algumas interpretações, algum entendimento, que vai esclarecer o entendimento da própria LGPD. Agora, uma coisa bem interessante que você vê com relação a isso é que o governo federal já padronizou o SIS como a forma de você atender segurança cibernética para a LGPD. Já está padronizado, está publicado como melhor prática pelo Ministério da Economia. É certo que eles vão também atualizar para a versão 8, porque a versão 8 tem um relacionamento muito mais forte. A NPD faz parte do governo federal. Então, a tendência da NPD utilizar também o SIS versão 8 é muito grande. Então, esse é um ponto relevante e nós estamos à disposição de vocês, tá? Quem quiser trocar ideia sobre isso,
Participe das nossas lives que nós vamos aprofundar. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo. Obrigado. Até uma próxima vez. E nós vamos disponibilizar esse material gravado. Tá? Doutor Gilberto. Roberto, destacaria apenas assim, a importância para a responsabilidade civil de você integrar controles automatizados e plataforma documental. Isso eu acho que é chave, porque aí você controla, se previne, atende a precaução e, por outro lado, você formaliza, retrata e exibe. Né? Muito obrigado. Até a próxima. Beleza, Cássio. Podemos fechar com você. Eu só vou responder rapidinho aqui ao Ricardo Rui, mais uma vez, que ele perguntou se uma empresa pequena pode chegar ao grupo 3 ou se isso não é relevante por questões financeiras. Aí vai a questão do negócio. Você pode ter uma empresa pequena, mas ela ser uma empresa, por exemplo, uma instituição financeira. Ela necessita chegar ao grupo 3 até por questões de legislação. Então, não tem relação com ser pequena. Ser pequena é só para a gente ter uma medida de entender o que é grupo 1, grupo 2 e grupo 3, mas também se trata de maturidade. E eu queria, para encerrar, fazer só uma provocação que eu tenho visto em muitas empresas. Façam um inventário de hardware e um inventário de software na empresa de vocês. Quando vocês estiverem com esse inventário de hardware e software, observem o que tem de hardware e o que está dentro desse hardware. Eu não tenho nenhuma dúvida que vocês vão se surpreender muito e, a partir daí, vocês vão ter muita coisa a ser implementada por conta dessa visibilidade que vocês vão ter. A gente tem feito isso em alguns clientes extremamente maduros, com visibilidade de mercado, clientes públicos, clientes privados, e todos eles têm se surpreendido com aquilo que enxergam dentro do seu parque de hardware. Tá, então, agradeço aí a todos pela oportunidade. Alberto. Interessante, né, Cássio? A gente já cruzou a marca aí de mais de 100 projetos que a Módulo já realizou na área de LGPD, né? E o interessante nessa sua última colocação sobre o inventário de hardware e software é o que é o chamado Shadow IT. Acaba que nos nossos projetos, para cada inventário de ativo que TI conhece, a gente acaba descobrindo pelo menos mais um que a TI não conhece, né? Que são sistemas em nuvem, sistemas que o usuário utiliza, etc. e tal. E tudo isso realmente ele é importante, né? E aí, só para concluir respondendo a pergunta do Rui, a questão é exatamente a análise de risco, né? Então, assim, se a empresa precisa caminhar para o grupo de implementação 2 ou 3, às vezes é uma empresa pequena, né, mas ela é extremamente, por exemplo, no aspecto da LGPD, intensiva em uso de dados pessoais ou de uso de dados pessoais sensíveis. Com certeza, por exemplo, no controle 3, você vai ter que aprofundar, vai ter que ter DLP, vai ter que ter questões. Então, não se trata realmente do tamanho da empresa, e sim do desafio de segurança cibernética ou segurança de proteção de dados que você precisa ter. Pessoal, eu agradeço mais uma vez, já estamos no nosso limite do horário. A live foi gravada, o pessoal perguntou, vai ficar disponível no canal YouTube da Módulo, que eu convido vocês a acessarem, também no portal da Módulo, www.modulo.com. Vocês têm várias lives que a gente tem feito semanalmente, com vários temas. O tema de hoje foi sobre o CIS, e a gente está sempre o tempo inteiro tentando ficar sintonizados e apresentar aí o que tem de mais moderno e atualizado, de uma visão bastante prática aí de como implementar. Pessoal, obrigado, a gente fica à vontade aí e até a próxima. Obrigado aí. Obrigado. Até.